Shalom, shalom, a paz de Cristo. No vídeo anterior nós falamos sobre a tecnologia espiritual e o engano da tecnologia humana, essa que encanta tanto as pessoas. E hoje nós vamos aprofundar o assunto e vamos falar sobre a medicina espiritual e o engano da medicina humana. Olha só, medicina é um assunto espiritual, medicina é um assunto sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o médico dos médicos. Ele é conhecido como o Rafá, o Deus que cura. Cura é algo sobrenatural. Todo ser humano ele tem um poder de cura. É por isso que muitas vezes quando nós temos uma dor de dente, a nossa tendência é colocar a mão no dente. Quem tem uma dor na coluna tem a tendência de colocar a mão na coluna. Porque algo dentro de nós está dizendo, você consegue curar. E muitas vezes, até mesmo quando colocamos a mão no lugar que está doendo, até desaparece. Então esse poder de cura, Jesus falou sobre ele quando Jesus chamou os discípulos e falou assim, curar enfermos e expulsar demônios. Olha só, gente, imagine comigo, uma pessoa que é ministrada numa libertação tão profunda de alguém que vai curar os enfermos e expulsar o demônio. Imagine que uma pessoa tem demônios de todo tipo e enfermidade de todo tipo. E o ministro vai lá, ele tira as enfermidades e tira os demônios. Essa pessoa fica nova, fica 0 quilômetros. O problema é que, muitas vezes, a pessoa passa por uma ministração tão superficial que tira um demônio e continua 1000. Tira uma doença e continua 1000. E o que Jesus falou para os discípulos era algo muito grande. Olha, vocês vão procurar pessoas com defeitos espirituais, defeitos físicos, e vocês vão levá-las a um estágio de perfeição. Curar enfermos e expulsar demônios. Isso nós não temos feito. Até o inferno entendeu esse poder. Quando você vê aí no noticiário, na sociedade, pessoas que trabalham com curas mediúnicas, curas espirituais. Às vezes o feiticeiro enfia a mão dentro da barriga da pessoa, abre um buraco, enfia a mão, tira um tumor, tira um câncer, faz uma cirurgia, conserta uma arcada dentária. É claro que com os poderes do inferno. Então, nós sabemos que o diabo de alguma maneira vai cobrar isso e vai devolver essa doença. Mas esse poder distorcido pela bruxaria, pela feitiçaria, era para ser do crente. Nós, cristãos, deveríamos botar a mão dentro da pessoa, tirar uma enfermidade. É algo sujo, é algo nojento, mas é assim mesmo. Abrir o buraco, eu já vi isso acontecer pessoalmente, é algo tremendo. Tirar a doença, tirar a enfermidade de verdade. Não apenas orar, mas orar e ministrar a cirurgia espiritual. Isso é a medicina espiritual. Esse é o poder de Deus, que a igreja quase não pratica. É muito raro ver alguém praticando. E o diabo, ele tomou posse, patenteou. Então, muitas vezes, você vai ver nos terreiros de espíritas, nas casas de bruxaria, de umbanda, acontecendo isso. E, geralmente, quem faz isso cobra fortunas e fica extremamente famoso. Aí, gente vem do mundo todo atrás desse tipo de pessoa. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A medicina é um assunto espiritual. A medicina humana veio para substituir a medicina espiritual. O poder de cura é algo sobrenatural. A palavra de Deus diz, curar enfermos, expulsar demônios. Isso aí já ficou muito claro. Bom, não tem como curar o corpo físico se não houver uma intervenção espiritual. Isso é um engano. Muitas vezes a pessoa vai no hospital e aí o médico ele fala assim, o que é que você está sentindo? Aí a pessoa tem que dizer para o médico, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Se o médico for um cardiologista, ele vai procurar pela ótica do cardiologista. Se o médico for um cirurgião, ele vai procurar pela ótica do cirurgião. Se for um ortodontista, vai procurar pela ótica do dente. A questão é que o médico vai tratar daquela situação física, mas o médico não sabe que todos os problemas físicos têm origem no espiritual. As enfermidades, as doenças, sempre têm uma origem numa maldição, numa iniquidade, em um problema de desobediência, em um pecado. Seja qual for, é uma distorção. O homem original, antes do pecado, não ficava doente. Depois do pecado, o homem passou a ficar doente. Então, o que a medicina humana faz? A medicina humana, ela trata do corpo, mas ela não trata do espírito. Então, é a mesma coisa que você arrancar o fruto podre, mas não cortar o mal pela raiz. Então a pessoa vai no médico
ela tem um probleminha, o médico dá um remédio, talvez faça uma cirurgia, a pessoa volta para casa e daqui a um tempo ela chega no médico novamente dizendo o problema voltou. Quando não volta, ele muda de lugar. O problema que era no joelho vai passar para o cotovelo. O problema que era na cabeça vai passar para a planta do pé. Um problema disso se transforma naquilo. Por quê? Porque nós estamos tentando enganar usando assuntos materiais, naturais, para tratar do espiritual. Mesma coisa do remédio. O remédio ele não cura doenças, o remédio ele engana a doença. A enfermidade está lá no mundo espiritual dando ordem. Então se você trata de um jeito, olha, eu vou jogar aqui um remédio para poder tratar dessa área aqui. A enfermidade ela talvez não consiga acessar aquela área, mas ela vai procurar uma outra área. E a humanidade tem caminhado no engano. Por isso que tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender, mas desde pequenininho, estava conversando com a minha esposa hoje, e desde pequenininho, todos nós, quando olhávamos a farmácia escrito ali, drogaria, algo nos incomodava, drogas, drogaria, mas no fundo, o remédio é uma droga, ele é um engano, porque não cura de verdade. Então nós temos que buscar a cura. Muitas vezes a pessoa vai procurar o natural antes de procurar o espiritual. Ah, eu vou no médico, se o médico não resolver, eu oro. Eu vou no médico, se o médico não resolver, eu repreendo. Isso está errado. A igreja tem que orar e declarar a cura, ordenar a cura. E, claro, se precisar de uma intervenção médica, que você vá no médico, sim, mas primeiro no espiritual, porque é espírito, alma e corpo. A palavra farmáquia, que dá origem à palavra farmácia, a tradução da palavra farmáquia não é farmácia, a tradução da palavra farmáquia é feitiçaria. Se você procurar no Novo Testamento a palavra feitiçaria e procurar o que está escrito no grego, no original, você vai encontrar a palavra farmácia, porque os antigos, eles entendiam que tudo se movia pelo espiritual. E aí quando algumas pessoas começaram a fazer rituais, misturando erva daqui, erva dali, não sei o que, não sei daqui, junto com algumas orações, aí começaram a surgir os remédios. Então o remédio até hoje é chamado de droga, e o lugar que vende o remédio é drogaria ou farmácia, porque as origens da medicina são origens espirituais. Agora, se você tem dúvida disso tudo que eu estou te falando, presta atenção. Todo médico, quando se forma, ele tem que fazer um juramento chamado o juramento de Hipócrates. É um juramento longo, eu só vou ler o iniciozinho do juramento que diz assim: eu juro, todo médico tem que dizer isso até os dias de hoje, hein? Eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ígia Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue, tal, tal, tal. Aí ele vai dizer as promessas. Então é uma jura espiritual pelos deuses e pelas deusas do Olimpo. É assim que surgiu a medicina. O primeiro médico, que é considerado o primeiro médico, Hipócrates, por isso que o nome é o juramento de Hipócrates, que dá origem, inclusive, à palavra hipocrisia. O Hipócrates, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, nasceu por volta do ano 460 a.C., considerado um dos pais da medicina. Em sua época já compreendia a tendência humana de mistificar aquilo que lhe é desconhecido. E ele disse o seguinte: os homens pensam que a epilepsia é divina, meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendem, não haveria fim para as coisas divinas. Isso é que Hipócrates falou. Ele falou que a epilepsia é uma coisa natural, mas que os homens dizem que é divina. Só que lá no Novo Testamento, a Bíblia mostra várias vezes que Jesus expulsou o demônio de uma pessoa epilética e essa pessoa foi curada. Com todo respeito a quem tem filho epilético, ou a quem é epilético, estou falando da palavra de Deus. Que a medicina vai tentar tirar, porque a medicina está tentando cortar a comunhão dos homens com o sobrenatural, com o poder de cura, e dar aos homens essa glória. Isso também é um dos tentáculos do anticristo, completando o vídeo anterior, o último vídeo onde eu falei da tecnologia. Então esse juramento existe porque há uma conexão entre a medicina e o mundo espiritual. E por incrível que pareça, a maioria dos médicos são ateus. Pode perguntar ao médico: você acredita em Deus? A maioria deles vão dizer: não, eu não acredito em Deus. Muitos deles deixaram de acreditar em Deus no período da faculdade. E muitos deles são evangélicos, mas não acreditam na cura.
Olha só, tem muito médico evangélico, mas que ele diz assim, não, a cura a medicina vai tratar. Deus é bom, Deus nos salva, Deus está muito ocupado, aleluia, vai para a igreja, canta louvor, mas não acredita. É dificilmente você encontrar um médico que vai primeiro orar, repreender, guerrear no mundo espiritual para depois tratar da questão médica. Por trás da medicina opera, infelizmente, um espírito de incredulidade. Eu assisti um filme novo, estou gravando esse vídeo hoje no dia 7 de novembro de 2016, e essa semana lançou um filme de super-herói chamado Doutor Estranho. Um filme muito forte. Meu Deus do céu. Desde a época do filme Matrix, que fala tanto do mundo espiritual, estava demorando a sair um filme tão profundo de revelação espiritual. Claro que nós temos que comer o peixe de Hollywood e jogar as espinhas fora. Mas tem algo tremendo, que o Doutor Estranho, ele é um médico, um super médico, um médico muito inteligente, famoso, um cirurgião. Só que ele pega uma doença, ele sofre um acidente de carro e a mão dele começa a ter tremedeira e ninguém consegue curar essa mão dele. E alguém falou para ele, olha, existe uma cidade, um vilarejo na África, se eu não me engano, e lá você procura o grupo tal e lá você vai encontrar a sua cura. E ele, médico, pagou os melhores médicos do mundo para ajudá-lo, nem ele conseguiu resolver, nem os médicos. Então ele foi nesse vilarejo lá na África. E lá, uma sacerdotisa lá da religião, do filme, ela fala para ele assim, a única maneira de você ser curado é você entender que a cura vai começar no espírito. Vai alcançar o seu corpo, mas começa no espírito. E aí ele começou a discutir com ela o seu ateísmo, a sua incredulidade. Ele falou, não me vem com essas filosofias, eu sou médico, eu estudei, eu tenho diploma. E ela batendo com ele. E, enfim, ele só conseguiu descobrir o poder da cura quando ele compreendeu os princípios espirituais ensinados no filme da maneira hollywoodiana, é claro. Bom, você deve ir no médico? Pode ir, você pode ir no médico. Mas cuidado, porque muitas vezes quando você vai no médico, você vai, ao invés de para curar uma doença, você vai para receber uma doença. Muitos médicos, eles são agoureiros do inferno e nem sabem disso. Você começa a ter uma bolinha aqui debaixo do queixo, é uma íngua, uma inflamaçãozinha. E aí você chega no médico com a íngua e o médico fala assim, isso aí está me parecendo um tumor maligno. Isso pode ser eu não sei o que das quantas. No momento que o médico fala, você sem perceber, você toma posse. Você fala, meu Deus do céu, eu tenho um tumor. Jesus do céu, eu tenho um tumor. Você chega em casa, amor, eu tenho um tumor. Filhos, meu Deus do céu, o médico falou que eu tenho um tumor. Conforme você toma posse, materializa. Na hora que materializa, a maldição se instala na sua vida. Eu já cansei de repreender palavra de médico. Eu já cansei de contrariar decreto de médico. Várias vezes que médico falou para mim, para minha esposa, eu raramente vou ao médico, mas se necessário eu vou. Primeiro oro, repreendo. A minha casa é um lugar de guerra. Mas muitas vezes o médico falou algo para minha esposa, para os meus filhos, eu falei assim, nada disso, o senhor está errado, eu repreendo, não concordo, não é isso. E o médico riu, zombou e depois ele teve que aceitar a verdade. Entendam uma coisa, meu querido, o que governa o universo é o mundo espiritual. E se você é um cristão liberto, você é um sacerdote, um embaixador do mundo espiritual. Amém? Este vídeo de hoje é um pouquinho mais longo. Espero que você tenha entendido. Se gostou, clica aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, dá um joinha e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a bênção aí. Até a próxima. Tchau, tchau.